Tranquilo. Aí nós temos aqui, então, fontes de dados são essas aqui, tá? Intervalo eu não uso, né? Formação. O Formação. intervalo seria o quê, Oliver? Eu nunca usei isso aqui. Eu nem sei te dizer o que é isso. Nunca usei. Já testei isso aqui, né? Tá. Aí, a formação. Aí aqui que tá legal. Aqui você tem a forma de compilação dos candles. Olha, eu quero Tá. ver gráfico temporal M1, M5, M6. Eu quero escolher quantos segundos eu quiser aqui. Ó. Cada 60 segundos é um minuto. Mas eu quero ver segundos específicos. Ele te dá. Forma de intervalo de tempo, critério temporal. Aqui são os gráficos de candles. Oliver, eu não quero tradar candle, eu não gosto de candle. Eu prefiro outro estilo de formação gráfica. Aí o E-Cluster começa a brilhar. Você tem formas de formação do gráfico. Área por preço range, que é o que eu mais gosto, que não depende de. Só que como você vai comparar com os candles, às vezes é legal, porque aqui no MetaTrader não muda. O MetaTrader não tem isso aqui. Só o EA-Cluster tem. Então, às vezes você vai mudar o EA-Cluster e você não vai ficar batendo igualzinho o gráfico. Mas a que eu mais gosto é aqui, ó. Área de volume por preço, que é o range. E só vai abrir uma nova barra quando ele deslocar o número, os ticks necessários. Nós temos aqui o volume total, só vai abrir uma nova barra quando o volume total for alcançado. Tem o delta, só vai abrir uma nova barra quando o delta total for alcançado. Número de ticks, só vai abrir uma nova barra quando o número de ticks for alcançado. E número de trades, que eu nunca usei. Tem gráficos de reversão, que eu nunca usei. E tem gráficos de intervalo de abertura. Não sei te explicar isso daqui, eu nunca usei. O reversão é fácil. Você configura para mim, ó, se ele subir 7 pontos, abre uma nova barra. Se ele subir 7 pontos e cair 3, você abre uma barra vendedora. Você configura o tamanho da barra que você quer, tanto de alta como para baixo de reversão. Ele pode configurar o tamanho. Dá uma barra com 10, subiu 10, abre uma nova barra. Caiu 4, fecha essa barra e abre uma barra vendedora. Aqui você pode fazer o tipo de reversão. Vamos colocar, por exemplo, agora o gráfico de range. Tá? Eu não vou conseguir te falar a vantagem e desvantagem de cada gráfico desse. Para mim, o gráfico para mim, do ponto de vista prático, os gráficos temporais são os piores. Mas, como você consegue alinhar com o price action do próprio gráfico que você está usando do lado, às vezes, por uma questão da nossa mente interpretar, fica melhor. Mas a forma de compilação para identificar absorções e exaustões é melhor em gráficos atemporais. Por exemplo, Sim, como o range. eu não gosto de temporal, não. É ruim pra caramba. Né? Range, vou colocar um 20 range aqui. Né? Vou dar um OK aqui. Você vê que vai ficar bem rápido, né? Porque é o Nasdaq, né? Lembre-se que o Nasdaq é muito volátil. Olha, qual que é o tamanho ideal? Sobre isso. O tamanho ideal é um tamanho que você consiga fazer uma análise. Ó, coloquei 20 range, ó, demorou um dia todo. Perceba que é um gráfico muito grande. Ó. Se eu for aproximar aqui, ó, como é que você fazia a leitura com tanto... E detalhe, tá aglutinado por 2 níveis de preço, hein? Porque na verdade aqui então não é 40, aqui não é 20, é 40. Lembra que nós aglutinamos a cada 2 níveis? Ele está contando 20 ticks. 20 pips, né? Só que acontece que vai dar muito mais, porque como está aglutinado 2 são 40. Então está muito grande. Vamos colocar aqui então aqui 20, né? E aí você vai mudando o gráfico de volume total, o gráfico de delta. Então assim, são formas de compilação do gráfico que você quer ver. A princípio, nesse primeiro momento, né? Depois que se der tempo eu mostro um pouquinho mais dessas coisas, a gente vai ficar com o gráfico temporal mesmo, tá? Que 1 minutinho ou 5 minutos, vou colocar M5 aqui, vai. M5 aqui, vou colocar M5 aqui também. Ó. Mas o M5 no Nasdaq não é muito tempo. Você prefere o M1? Então tá bom. É que para falar algumas coisas que eu quero mostrar para você aqui, inicialmente é melhor falar, vai aparecer, vai ficar mais claro em gráficos maiores, tá? Então é só para a gente ter uma percepção, depois eu mudo isso daí, tá? Depois a gente vai mudando algumas configurações. Eu vou fazer M1, você quer M1, fazer M1. Gosto do cliente, você que manda. Tá aqui. Não, eu sei, o M5 te dá muito mais informação. Ó. Quanto mais tempo Só que o M5 ele já rodou quase 2.000 pips. Não, aí fica caro também de stop também. Beleza. Tá aqui, então. Aqui agora M1. M1 tá tudo bonitinho, beleza. Tá, vamos continuar então as nossas informações aqui. Então aqui é a forma de compilação do gráfico, formação. Então estamos no cluster aqui ainda. Tela, aqui a brincadeira começa a ficar legal. Aqui você vai começar a configurar a sua visualização do seu gráfico aqui do MetaTrader. Então vamos ampliar um pouquinho aqui, ó. E a nossa janela. E vamos começar a configurar algumas coisas aqui. Eu vou formatar da maneira que eu quero. Você vê a maneira que você gosta.
Temos aqui estrutura, quadro. Eu não gosto de quadro. Eu gosto aqui, ó, para ver linha. Ó. Eu gosto de ver linha. Quadro, linha. Aí eu gosto de ver o candlezinho lá. O candlezinho central. Eu não configurei as cores do candle ainda. Eu gosto de olhar assim. Quando você fala o quadro, Aqui, ó, a forma do candle. Aqui tá igualzinho que você está vendo lá. Os candles, ó, o pavio para cima, pavio, corpo do candle. Vou deixar assim por enquanto. Tá? E daí nós temos aqui volume. Sempre deixa, para ficar mais fácil a visualização, eu sempre deixo o volume relativo aos clusters. Se você colocar relativo ao cluster aqui, o volume, ó, perceba como ele aumentou aqui o volume, ó. É nada mais do que ele vai comparar o volume com o outro e vai deixar menor ou pior. Eu acho ruim, eu deixo sempre relativo aos clusters, fica mais fácil de fazer a leitura, ó, sempre relativo aos clusters. É o volume dentro de cada candle, é uma maneira pela qual ele vai mensurar se um volume é grande ou pequeno através dessas barras. Sempre deixa relativo ao cluster, sempre. Volume mínimo exibido. Você pode, se você quiser falar, Oliver, eu não quero ver ruído, eu só quero ver grandes regiões de volume. Você pode colocar um valor mínimo aqui, ó, se você quiser. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, qual que é a média de volume aqui? 20, 20, 30, 30. Eu só quero ver a partir de 50. Se você colocar 50 e der OK aqui, olha o que ele vai fazer. Se ele vai carregar. Coloquei errado aqui, ó. Não pegou. Volume mínimo exibido, 50. Vamos dar OK, olha lá. Olha lá. Você vê que ele só vai colocar os números para você onde houve um volume maior. Ó. Você pode, se você quiser, né, dar uma olhada. Aqui ele vai te mostrar. Olha, aqui entrou um volume maior. Olha, aqui entrou um volume maior. O resto você desconsidera. Isso é bom para ver estratégias de nó de volume, onde teve mais troca de lote. Tá? Eu não vou conseguir explicar isso para você agora. Mas geralmente você... Eu vi lá no seu curso isso aí do nó de volume. Lá. Você consegue identificar onde teve a briga, onde que teve maior troca de volume. Claro que se nós colocarmos as barras de volume aqui, vai ficar fácil também. Nós já vamos chegar nos indicadores para ver isso aqui. Então aqui você pode filtrar o que você quer ver de informação numérica. A princípio vamos deixar aqui 0. Tá? Outra coisa legal. Você pode, para você, aí vai uma questão de gosto, fala, cara, olha, esses números são muito grandes. Esses números são muito grandes. Tem como dar uma filtrada? Ele vai filtrar toda a tela para você. Por exemplo, eu quero o que é muito, o que é pouco. O que é um volume grande e um volume pequeno nesta configuração gráfica. Né? Eu acabei de mostrar para você que a partir de 50, é assim que eu monto uma configuração para um template. Não tem nada pronto. Eu faço testes, eu coloco 50 aqui e vejo, bom, a partir de 50 são poucas vezes que aparece. Então, volumes a partir de 50 são volumes grandes no Nasdaq. Ó. São volumes grandes. E você vai fazer esse mesmo estudo em qualquer ativo. Qual que é o volume que me chama a atenção? Bom, aí você fala, cara, 50, a partir de 50 já é algo considerável, não é toda hora que aparece. Então, o que eu faço aqui? Mas, Oliver, fica grande às vezes para ver. Nesse caso, o ativo aqui tem poucos números. Mas vou tirar aqui o volume de volta, vou colocar 0. Digamos que você vai tradar ações, que nem no Brasil. É aquele monte de número. Você pode colocar um divisor. Esse divisor aqui nada mais é do que ele vai pegar todos os números da tela, todos, e vai dividir para ficar mais palatável a sua interpretação. Por exemplo, vamos dividir tudo por 5. Você sabe que tem coisas que nem vão aparecer. 2 dividido por 5 é 0, né? Vamos dividir tudo por 5. Ó. Olha lá, ó como é que os números vão sumindo. Ó. Você pode configurar uma métrica de interpretação de números que fica mais palatável para você. Bom, agora não é mais 50, agora a partir de 10 chama a minha atenção. Qualquer coisa acima de 10 chama a minha atenção, porque há um divisor numérico de 5, perceba. Isso aqui serve quando você tem grandes números aqui. Tem ativos que você vai ter números gigantescos, 15K, 12K, 13K, é ruim de ver. Aí você filtra e você cria uma métrica para você do que é grande e pouco e o que você quer olhar. Porque o que interessa para a gente aqui é criar alguma coisa de fácil leitura. E essas configurações mudam de ativo para ativo. Não existe certo ou errado. Basta aquilo que é melhor para você. Descobrimos que 50 já é bastante. Se você colocar um filtro por 5, qualquer coisa acima de 10 vai chamar a sua atenção. Fácil de ver. Né? Isso é legal. Largura mínima. Essa aqui é a largura mínima para quando você dá o zoom out e o zoom in. Né? Essa largura mínima aqui, por exemplo, quando você dá o zoom aqui, se você colocar 20, ele vai te mostrar aqui até um determinado ponto. Chega um ponto, ele some. Né? Ele vai sumir, ó, tá aqui 20, ó, sumiu. Aqui, se você colocar 30, ele vai demorar mais para sumir, para ficar no formato de candles normal. Nada mais é do que para dar zoom out e zoom in no gráfico, para você ver isso aqui. Isso aqui é um
Não mexa nisso aqui, não precisa mexer, né? Mas você sabe que é o tamanho do recuo para que ele abra o cluster. Ele vai segurar o cluster até 20. Se você colocar menor, ele vai fechar o cluster, vai aparecer só a barra fechada de candle quando tiver mais aglutinado assim ainda. Se você deixar maior, ele vai abrir quando tiver maior, só quando tiver maior aqui o cluster. Então, nada mais é do que uma forma de visualização para abrir os dados do footprint dentro do cluster. Largura mínima, né? Recuo da margem direita. É justamente aqui, ó, esse recuo que você está vendo. Eu acho muito grande, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 100. Vai ganhar espaço na tela, dá OK, né? Não foi, né? Vamos colocar aqui, às vezes ele não vai mesmo. Ó, vamos colocar 100 aqui, ó. 100. Que é o tamanho dessa linha que você está vendo. Você não vai usar dados nenhum aqui, não tem porque o gráfico está tão afastado dessa lateral. Dá o OK. Olha lá, aproximou, tá vendo? Ganha espaço na tela, né? E daí nós temos aqui, né? Você pode colocar aqui nomes no gráfico, é o Nasdaq. Quer colocar Nasdaq? Nasdaq. Porque às vezes quer ter várias telas, né? Vai se perder. Nasdaq. Aqui, ó. Nasdaq 100. Aí você pode colocar modelo, visualizar, passo do preço, aí você pode colocar nome. Ó. Se você clicar nome aqui, ele vai aparecer o nome do ativo aqui em cima, ó, Nasdaq. E o mais legal é que você pode colocar no gráfico. Você colocar no gráfico, ele aparece para você Nasdaq, olha lá. Tá? Às vezes está com 2, 3 telas abertas, para não se perder nos ativos, está Nasdaq aqui, bem tranquilo também. Tá? Você pode visualizar aqui em cima os dados, aqui você vai ter essas informações, ó, time frame de 1 minuto, forma de compilação do gráfico de candles BDSC, lembrando que está aglutinado por 2, X2 aqui, e é aqui que você mexe nisso aqui. Eu vou tirar aqui, vou deixar só Nasdaq lá em cima, vou tirar o nome do gráfico para não ficar poluído. Beleza, falamos daqui então, nós temos as configurações. Lembrando que você pode, né? Não, eu quero ver assim, Oliver, eu quero ver assado. Vamos deixar no formato, eu quero ver assim. Vamos deixar no formato de candles normais aqui para acompanhar, né? O mesmo shape do gráfico de candle que está se formando ali embaixo. Legal. Aqui foi. Cores. Agora a gente vai começar, é gosto do cliente, né? Oliver, qual que é o fundo, né, do cluster, né? Qual que é a borda do cluster? Qual que é a cor? Aí é realmente o gosto do cliente, tá? Eu gosto, né, estrutura de alta, eu gosto aqui de fazer eu não gosto de ver esse corpo, esse verde aqui, ó, eu tiro aqui esse fundo, ó, vai ficar oco, vai ficar só o shape verde agora, só o... Não, eu gosto de ver um pouquinho verde, você vê por que eu tiro, porque não é esta forma que nós vamos usar, né? Geralmente eu tiro também o shape vermelho ali, ó, deixo transparente o corpo do candle, eu posso mudar as cores, tanto de verde como vermelho da borda. Quando o preço está equilibrado, quando o fechamento não é nem acima nem abaixo, ele pode ter um equilíbrio aqui. Eu gosto para ver o doji, né? Eu deixo preto quando tem um doji aqui, ó. Quando tem esse doji verdinho que você está vendo aqui, ó. Esse dojizinho aqui, ó. Né? Deixo preto. Né? São questões de gosto. Volume. Eu vou deixar o seguinte, eu vou configurar o volume básico do preço. Você vai entender por quê, já buscando uma configuração template. Eu vou deixar o volume de BDSC da mesma cor, porque nós não vamos usar essa forma de compilação. Eu vou usar o volume de compra e de venda da mesma cor. Vou deixar tudo cinza. Cinza. Né? O volume delta, que é o volume delta base. Tá? Que é quando a gente mudar a forma de compilação, você vai ver que a gente vai usar na forma delta. Eu vou deixar a agressão de compra, agressão de venda no volume delta base, uma cor bem clarinha. E assim, ó, mais ou menos nessa pegada. E vou deixar aqui o volume de delta base de compra mais ou menos nessa pegada aqui. Você vai entender mais para frente quando eu mudar. Texto pode ser preto, pode ser branco. O gosto do cliente eu deixo preto. Né? Cluster selecionado é quando você clica em cima do cluster aqui, ele vai dar uma cor para você. Então essas são as cores. Informativos. Aqui nos informativos você tem uma série de opções. Bem legais inclusive. Por exemplo, se você clicar valor máximo e mínimo aqui, ó, você está vendo que ele está marcando para você ali, ó. Ele vai te mostrar o maior valor de compra e o maior valor de venda por nível de preço. Perceba, o maior valor de compra e de venda. Isso é aquilo que você fala que está deslocando. É a POC. Ele vai te mostrar a POC. A POC. Se você colocar, ó, aí se você colocar BID mais ESC, ele vai somar, ele vai te destacar justamente a POC dentro do candle. Isso aqui é muito importante. Então, sim, eu deixo a POC geralmente numa cor só. Eu gosto de deixar a POC meio que amarela, né? Que são do gosto do cliente, tá? Sim, é melhor para identificar. A POC dentro do candle, nós temos a POC. E o texto, inclusive, você pode até mudar o texto, tá? Você pode deixar o texto amarelo aqui para ficar... por exemplo, que nem você ensina lá no curso, tá vendo? Tá deslocando. Porque vai ter na migração da POC para baixo ou para cima.
Porque é onde Isso. que é o volume negociado, onde está sendo o maior volume negociado. Se é níveis mais baixos ou níveis mais altos. Né? Isso. A POC dentro do candle aqui.